quando você está numa empresa muito estruturada, o seu cliente são as outras áreas de negócio. Geralmente produto, negócio, business, RH. Você não faz muito para fora. Mas montar um time passa por você entender os problemas que você tem que resolver. Recebi um desafio e eu tentei descobrir o que era ser líder enquanto eu estava liderando. Eu não sabia contratar pessoas, eu não sabia tirar as melhores perguntas de uma entrevista, saber exatamente o que eu tinha que saber daquela pessoa. Como que constrói uma equipe de design? Seja numa empresa que já é consolidada, no sentido do negócio dela, seja até mesmo uma startup que tá tudo meio aberto, cara. Cara, numa empresa, por exemplo, no meu contexto, onde eu cheguei numa empresa que já consolidada no mercado dela, Sim, no core dela, isso. né? No design não. Sim. Né? Então, é um processo de você construir cultura e mostrar o valor do design, sabe? Então, assim, você tem que organizar os processos, você tem que ver se o time que você tem atende à necessidade e às demandas que você está recebendo das outras áreas, né? Porque no final, quando você está numa empresa muito estruturada, o seu cliente são as outras áreas de negócio. Geralmente produto, negócio, business, RH, né? E assim por diante. Você não faz muito para fora, né? Sim. Então depende disso também. Qual que é a responsabilidade que o design tem ali? É para dentro ou é para fora? Então você entender essa responsabilidade e montar o time com as habilidades que são necessárias para esse desafio que você vai ter. Mas montar um time passa por você entender os problemas que você tem que resolver. Primeira coisa. Né? Então você tem que usar o design para fazer o próprio time. O próprio time, saca? Você tem que usar a própria mentalidade de design. De você entender o problema, de você listar, organizar, né? Tipo, você categorizar as coisas, qual o tipo de habilidade que eu preciso ter para o meu time, qual o tipo de perfil que eu preciso ter. Eu preciso ter todo mundo sênior? Talvez não. Talvez eu possa ter a maioria de pessoas júniors e uns 2, 3 sêniors aqui. Não sei, sabe? Eu tenho que ver qual a característica do desafio que eu tenho, né? Se eu tenho um desafio que é muito operacional, que tem que fazer muitas telas, vamos traduzir dessa maneira, né? Fazer muitas telas, fazer muitos objetos de design, artefatos de design, eu posso ter um time um pouco mais júnior, com algum controle de qualidade de entrega, com pessoas mais sêniores ali para garantir que o que está sendo entregue, os padrões, estão em alto nível. Entende? Mas para eu ter uma maior escala de entrega, né, volume de entrega, eu posso ter um time mais júnior ali dando vazão para essa quantidade de demandas. Né? Agora, se eu tenho um desafio onde eu tenho que toda hora criar, por exemplo, lá na Vale, às vezes a gente estava num laboratório de experimentação, de inovação digital. Né? Então a gente podia errar muito. Então eu não preciso ter um time extremamente sênior o tempo todo. Né? Só que eu preciso ter algumas pessoas sêniors. Por quê? Porque é um processo criativo e colaborativo também lá. Era um processo que passava muito por workshops de inovação e facilitação com as áreas de negócio. Então, tinham que ser pessoas que conseguiam dialogar bem num workshop, que conseguiam facilitar workshops, né? Então, assim, você tem que entender quais são a composição do time que você tem que ter em mãos para atender os desafios, né, que você tem. Aí eu não sei do contexto do Gui, como é que ele passou em outros contextos, né, de Gimpass, etc. Então... Bom, vou pegar aqui a minha referência do meu primeiro time que eu formei, efetivamente. O primeiro time que eu formei foi na DASA, e acho que ali o contexto foi muito, pra mim, assim, como experiência, eu falo assim, eu viro e mexo quando eu encontro alguém que era do meu time, eu peço desculpas pelo quão ruim eu era como líder. Mas as pessoas falaram isso pra você ou você se sente isso? Falaram. E eu reconheço, assim, realmente eu não era o melhor líder. Porque eu era um líder em formação. Sim. Eu recebi um desafio e eu tentei descobrir o que era ser líder enquanto eu estava liderando. Foi a época que eu fiz coach, para entender mais meu papel, entender mais quem eu era, autoconhecimento, descobrir quais eram as minhas habilidades reais que eu podia traduzir em liderança. E tudo isso, para mim, assim, tem muito valor, porque quando eu comecei a construir o time, cara, primeira experiência, vou contratar pessoas. Eu não sabia contratar pessoas, eu não sabia tirar as melhores perguntas de uma entrevista, saber exatamente o que eu tinha que saber daquela pessoa. Então, assim, as minhas entrevistas eram muito bizarras, porque elas eram longas. Às vezes eu fazia um whiteboard challenge com a pessoa ali, meio bizarro. Eu cheguei a fazer até um mini hackathon com os candidatos. Mini hackathon, tava aí pra já, né?
Sim, não, assim, pra você ver o quanto eu tava tentando descobrir o que era certo fazer ou não. E aí, começar o time, assim, eu contratava pessoas, de vários níveis e perfis diferentes. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu sou sênior e já fui lead. Eu falei, cara, que da hora, eu vou ter um cara aqui com uma experiência muito boa. Trouxe ele pra dentro da empresa. Cara, a experiência com ele foi horrível. E a experiência dele também foi horrível comigo. Porque ele tinha uma visão muito diferente da minha e eu tava como líder em formação, ele já tinha sido líder antes, então ele via os meus erros, aí ele vinha, me dava feedback, cara, você tá indo pelo caminho errado, e aí eu ainda, tipo, tinha um ego e um orgulho por ser o líder. Em vez de eu escutar o caminho que o cara tava falando, que tinha mais experiência, eu, tipo, comecei a transformar ele no Voldemort do meu time, sabe? Tipo assim, ele era um vilão. Tipo, não escutem ele, escutem eu. Sabe? Tipo, por falta de eu não ter ainda maturidade pra entender o que era ser líder. Você se sentiu ameaçado, não? Me senti ameaçado. Uhum. Que doido, né, cara? Que doido. E aí, da hora saber que você reconhece isso. Porque tem pessoas que às vezes passam anos e nem percebem isso aí. Não só reconheço, como hoje eu tava... Ele deu um like no meu... Vou falar o nome dele, tá? Badanai. É o Eric Badanai. Ele hoje é manager, não sei aonde. Mas ele é um cara fera. E ele, tipo, veio e deu um like, viu a postagem lá que eu fiz de vocês, ele foi lá e deu um like, falou que tá feliz que eu tô com um sorriso bonito e tudo mais, né? Tipo, falei, pô, que legal, assim. E eu falei, cara, ele devia até vir aqui gravar, né? Tipo... Vamos chamar o cara aí, já fica o convite. Convite, ele vai ver isso aqui, ele vai ficar bravo comigo, ele falou que ele é tímido. Mas eu faço convite mesmo, ele tem que pôr pra fora, porque, cara, a minha relação com ele... Cara, quando ele saiu da empresa e eu saí da DASA, eu lembro que, assim, eu me sentia tão mal quando eu reconheci os meus erros com ele, que eu lembro que eu mandei um textão pra ele no WhatsApp, assim, tipo, pedindo desculpas, agradecendo pelo que foi bom e pelo que foi ruim, pedindo perdão pelos erros, sabe? Tipo, eu falei, cara, eu te injusticei, te transformei no culpado, por coisas que, na verdade, eram culpa minha, por falta de maturidade minha, assim... E até hoje a gente tem uma relação, assim, claro, bem mais distante. Na época a gente era colega de trabalho. Passamos muita coisa depois também, porque já entramos na pandemia e tudo mais. Mas muito disso, pra mim, assim, vem da minha experiência de entender o que é ser líder. E, assim, quando eu comecei a construir, respondendo a pergunta, eu não sabia o que era construir um time. Então eu trouxe um monte de coisas diferentes... Tentei conectar com várias... Tipo, eu trouxe uma pessoa que era arquiteto de informação. Trouxe uma pessoa que falava que ele era um bom pesquisador. Mas assim, eu não sabia como validar aquilo. E aí o time foi construindo ali meio amorfo, sabe? Não tinha uma definição muito clara. Mas isso foi que ano? 2017 ali. Acho que tudo era muito novo. Ainda é novo. Em 2017 são 5 anos. Sim. Mais novo ainda, né? Você parar pra pensar 5 anos atrás, isso era mais novo ainda. Então, por mais que você reconheça os seus erros, eu acho que a gente não tinha maturidade como um todo no Brasil pra falar de construção de time. Se hoje ainda tá difícil a sua resposta, você viu? O David fez uma pergunta, como que começa? Olha o tanto de coisa que vocês falou e não deu a fórmula parada. Não tem, cara, entendeu? não Porque... Mas hoje hoje... porque você tem que passar pelos erros. Tem que passar. Mas Sacou, hoje vocês fariam tipo... diferente. Com certeza. Com certeza. Tipo, ser mais rápido. Ou com certeza mais rápido. Tipo, pra pegar aqui, ó, faz a minha equipe aqui. Acho que a experiência leva a gente a chegar em alguma coisa, sabe?